Sabe, nem toda profecia antiga é só sobre fé, sobre teologia. Algumas parecem mais com arquivos de casos inexplicáveis, sabe? Descrevendo eventos e visões que, tipo, desafiam a nossa compreensão da realidade. E o livro do profeta Ezequiel é talvez o principal desses arquivos. Sem dúvida. Pensa só, Ezequiel era um sacerdote, um homem de ordem, de rituais. E ele é levado como prisioneiro para a Babilônia no século 6 a.C. De repente, ele se torna testemunha de fenômenos que estão muito, mas muito além de qualquer coisa que a formação dele pudesse explicar. E é exatamente essa a nossa missão hoje. Vamos abrir os dossiês mais enigmáticos dos escritos de Ezequiel. É quase uma investigação sobrenatural. Isso. A gente separou 4 casos principais. O primeiro é o que a gente pode chamar de a máquina divina. É a descrição ultra detalhada de um carro-trono celestial, a Merkabah, que até hoje faz muita gente se perguntar se ele não estaria descrevendo um objeto voador não identificado. O segundo caso é sobre o que parece ser percepção extrasensorial. A capacidade, aparentemente inexplicável, de Ezequiel testemunhar eventos em tempo real a mais de 1.000 quilômetros de distância. Depois a gente tem o Vale da Reanimação, aquela visão poderosa e até assustadora de um exército de esqueletos que voltam à vida. Quase um protocolo. E, por fim, o quarto dossiê. A Guerra Final. A profecia de uma batalha apocalíptica contra uma coalizão misteriosa, liderada por uma figura chamada Gog. E tudo isso nos leva a uma pergunta que vai guiar toda a nossa análise aqui. Ezequiel era um místico, usando uma linguagem simbólica para descrever o indescritível? Ou ele foi, de alguma forma, um contatado, uma testemunha ocular de encontros com uma realidade ou talvez uma tecnologia que vai muito além da nossa? Vamos começar a desvendar isso. Ok, vamos abrir o primeiro dossiê. O enigma do carro-trono. O cenário aqui é fundamental, né? Ezequiel é um exilado. Ele está lá junto ao rio Cabar, na Babilônia. Ele é um sacerdote do Templo de Jerusalém, o centro do mundo dele. E agora ele está em terra pagã, completamente deslocado. É nesse momento que a realidade dele se rompe. O relato começa com uma imagem muito forte. Uma nuvem de tempestade vindo do norte. Mas não é uma tempestade comum, sabe? Dentro dela tem fogo, relâmpagos e um brilho intenso que ele descreve com uma palavra hebraica muito rara, hasmal, que é traduzida como metal reluzente ou âmbar incandescente. E do meio desse fogo surgem 4 seres viventes. E aqui a descrição fica incrivelmente específica, é bizarra. Eles têm uma aparência geral humana, mas cada um tem 4 faces. Uma de homem, na frente, uma de leão à direita, uma de boi à esquerda e uma de águia atrás. E 4 asas. O que a gente faz com uma imagem dessas? Pois é, a interpretação teológica clássica é que as 4 faces representam o ápice da criação de Deus. O leão, rei dos animais selvagens. O boi, o mais forte dos domésticos. A águia, rainha dos céus. E o homem, a imagem do Criador. É um símbolo da soberania de Deus sobre tudo. E eles tinham pernas retas, pés que brilhavam como bronze polido, e um detalhe curioso, mãos humanas escondidas debaixo das asas. Certo, os seres com 4 faces já é algo, né? Mas a descrição que vem a seguir, a das rodas, para mim é o que realmente desafia qualquer explicação fácil. Completamente. Ao lado de cada um desses 4 seres, tinha uma roda no chão. O material delas é descrito como berilo, uma pedra preciosa de cor verde mar. Mas a estrutura delas é o que fascina engenheiros até hoje. O relato diz que a aparência delas era como uma roda dentro de outra roda. Uma roda dentro de outra? Como assim? Tipo um giroscópio? Exatamente. A imagem que se forma é a de 2 rodas interligadas em ângulos retos. Isso daria a todo veículo uma capacidade de movimento omnidirecional. Ele poderia ir para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda instantaneamente sem precisar virar. O relato até enfatiza isso. Para onde o espírito queria ir, eles iam, e não se viravam quando iam. É um conceito de engenharia que a gente só começou a ver em protótipos muito recentemente.
Tentar descrever isso com o vocabulário de 2.600 anos atrás é impressionante. E ainda tem o detalhe mais estranho. Sim, Ezequiel descreve as rodas como altas e aterrorizadoras e diz que seus aros estavam cheios de olhos em redor. Olhos por toda parte. Olhos por toda parte. Imagina a cena. 4 seres com múltiplas faces se movendo em uníssono com essas rodas giroscópicas e onividentes. E, acima de tudo isso, o que tinha... que brilhava horrivelmente como gelo. Sobre essa plataforma, um trono que parecia ser de safira. E sentado no trono, uma figura com aparência humana, mas envolta em fogo da cintura para baixo e com um brilho radiante da cintura para cima. Tudo cercado por um arco-íris. Para Ezequiel, a mensagem teológica era clara e devastadora. O Deus de Israel não estava preso no templo de Jerusalém. A glória dele era móvel, onisciente os olhos e podia se manifestar em qualquer lugar, até na terra do exílio. Era uma mensagem de poder, de esperança. Mas a descrição da máquina em si é tão precisa, tão mecânica, que é impossível não se perguntar se ele estava vendo só um símbolo. Essa complexidade quase tecnológica da Merkabah é absurda. Mas Ezequiel também descreve fenômenos que são menos mecânicos e mais psíquicos. É como se ele tivesse uma espécie de consciência remota, certo? Exato. Isso nos leva direto ao nosso segundo dossiê. O caso mais chocante está no capítulo 11. Ezequiel está na casa dele, na Babilônia, conversando com os anciãos, os líderes do exílio. De repente, ele entra num estado de transe e, em visão, o espírito dele é transportado para Jerusalém. Então é uma espécie de viagem astral? Ele vê o que está acontecendo a mais de 1.000 quilômetros de distância? É exatamente o que o relato descreve. Ele se vê no pátio do templo e observa um grupo de 25 líderes de Jerusalém. E ele acredita que eles estão tramando rebelião, levando o povo à ruína. Ele consegue até identificar 2 deles pelo nome, Jazanias e Pelatias. E então, enquanto Ezequiel está profetizando contra eles, ainda em visão, Pelatias cai morto. Peraí, como assim? No mesmo instante, o texto dá a entender que uma coisa causou a outra, como se a profecia dele fosse uma arma de longa distância. Essa é a grande questão, né? Mas a narrativa é sutil aqui. Ela não diz que Ezequiel causou a morte com algum poder. O foco está na consciência simultânea dele do evento. Ele foi uma testemunha remota, e a reação dele, descrita no livro, é de puro choque e medo. Ele se joga no chão e grita: "Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel." Ele não age como alguém que usou um poder, mas como alguém que presenciou algo terrível e inexplicável. Então o propósito não era mostrar que Ezequiel tinha superpoderes, era outra coisa. Exatamente. A importância disso era dupla. Primeiro, era uma demonstração da conexão sobrenatural dele com o divino. Segundo, e talvez mais importante, era uma prova irrefutável da autoridade dele. Pensa só, meses depois, quando o mensageiro finalmente chegasse da longa viagem de Jerusalém à Babilônia com as notícias, e contasse que Pelatias havia morrido subitamente. Os anciãos que estavam com Ezequiel naquele dia iam se lembrar. A credibilidade dele se tornaria inabalável. E isso aconteceu mais de uma vez, não foi? Sim. Tem outro momento-chave, no capítulo 24, em que ele é informado da data e da hora exatas em que o rei Nabucodonosor iniciou o cerco final a Jerusalém. Uma informação impossível de se obter por meios normais. Tentar racionalizar isso como coincidência é ignorar o peso que esses eventos têm na narrativa. Eram manifestações que desafiam explicações fáceis, sabe? Essenciais para validar a mensagem do profeta. Do poder sobre a informação, a gente passa para o poder sobre a própria vida e morte. Vamos ao nosso terceiro arquivo, uma das imagens mais famosas de toda a literatura profética, o Vale dos Ossos Secos. Ah, sim. O capítulo 37. É uma visão de uma potência visual incrível. Ezequiel é levado em espírito para o meio de um vale que está completamente coberto de ossos humanos. E o relato enfatiza 2 detalhes. Eles eram numerosíssimos e estavam sequíssimos. Isso não é um campo de batalha recente. É a imagem da morte antiga, definitiva, sem esperança nenhuma. É o cemitério de uma nação inteira.
E nesse cenário de desolação total, Deus faz uma pergunta a Ezequiel que é quase cruel, né? Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E a resposta de Ezequiel é de uma honestidade profunda. Ele não diz sim com uma fé cega, nem não com desespero. Ele diz, Senhor Deus, tu o sabes. Ele entrega a impossibilidade da situação nas mãos do divino. E então começa o que só pode ser descrito como um protocolo de reanimação em 2 fases. É quase científico na sequência. É uma ótima maneira de colocar. Na primeira fase, Deus ordena que Ezequiel profetize para os ossos. E no momento em que ele obedece, acontece um barulho, um tremor, e os ossos começam a se chocar e a se juntar, cada osso no seu lugar. Em seguida, tendões, carne e pele crescem sobre eles, formando corpos completos. Mas tem um detalhe crucial. Não havia neles o espírito. São corpos perfeitos, mas sem vida. Cadáveres montados. Então é uma linha de montagem biológica, mas a energia ainda não foi ligada. Exatamente. E essa é a segunda fase. Deus ordena que Ezequiel profetize de novo, mas desta vez ao espírito. É a mesma palavra, rua, usada para o espírito que movia as rodas da Merkaba. Ele convoca o espírito a vir dos 4 ventos e soprar sobre aqueles mortos. O espírito entra neles, eles ganham vida, se levantam e formam um exército grande em extremo. Certo, a visão é incrível, mas o que isso significa? É uma prévia de um apocalipse zumbi? Uma lição sobre a ressurreição no fim dos tempos? É tentador pensar nisso, mas o próprio capítulo nos dá a chave da interpretação, de forma explícita. O próprio Deus explica a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. A visão é uma metáfora poderosa para a condição do povo exilado. Eles se sentiam mortos. O texto até cita a lamentação deles. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Ah, então o vale não é um cemitério literal, é um cemitério de esperança. Os ossos secos são o desespero do povo. Precisamente, a visão não é sobre a ressurreição física individual, é sobre a ressurreição nacional de Israel. É a promessa de que Deus pode pegar um povo em estado de morte política e espiritual, em desespero absoluto, e através de um ato milagroso de recriação, trazê-lo de volta à vida. É a mensagem suprema de que nenhuma situação é sem esperança diante do poder divino. Do renascimento de uma nação, o livro nos leva a uma visão da sua provação final. E aqui entramos no nosso último dossiê, a batalha final contra Gog de Magog. Parece até roteiro de filme épico. Os capítulos 38 e 39 são realmente apocalípticos. A profecia descreve um tempo futuro, depois que Israel foi restaurado e vive em paz, quando uma ameaça massiva surge do norte. E quem é esse inimigo, esse Gog da terra de Magog? E esses outros nomes, Rosh, Meseque e Tubal? Parecem nomes tirados de uma fantasia, né? E a intenção é essa. Para os leitores da época, esses eram nomes de povos distantes, quase míticos, lá nas extremidades do norte, nas margens do mundo conhecido. Gog não é um rei histórico específico, mas um arquétipo. Ele representa a concentração final de todas as forças hostis do mundo. A invasão vem do norte, que na geografia mental de Israel era sempre de onde vinha o perigo. E o objetivo dele é puramente destrutivo. Sim. O plano é saquear e aniquilar um Israel que vive pacificamente, descrito como uma terra de aldeias sem muros. É o caos atacando a ordem. E o que é crucial aqui é que Israel não vence essa batalha com seu próprio exército. Na verdade, eles parecem completamente indefesos. A vitória vem por intervenção divina. E que tipo de intervenção? É um arsenal de desastres naturais em escala cataclísmica. O relato fala de um terremoto tão grande que os montes desmoronam. Deus envia pestilência, chuvas torrenciais, pedras de saraiva gigantescas, fogo e enxofre sobre o exército invasor. E em meio a esse caos, os soldados da coalizão de Gog entram em pânico e começam a atacar uns aos outros. O exército se autodestrói.
E o que acontece depois da batalha é narrado de um jeito quase hiperbólico para mostrar a dimensão da vitória. Exatamente. Os detalhes são exagerados para enfatizar a escala total da aniquilação do mal. O texto diz que as armas dos inimigos derrotados, escudos, arcos, flechas, lanças, vão servir de lenha para o povo de Israel por 7 anos. E vai levar 7 meses para enterrar todos os corpos dos invasores, a fim de purificar a terra. 7 anos de combustível e 7 meses de enterro. São números simbólicos para expressar uma vitória absoluta. E tem a imagem final, que é bem gráfica. Sim, a do banquete sacrificial. Deus convoca todas as aves de rapina e as feras selvagens para um grande banquete com a carne e o sangue dos guerreiros caídos. É uma inversão terrível e poética. Aqueles que vieram para devorar acabam sendo devorados. O propósito final de tudo isso é a vindicação. É Deus mostrando seu poder e sua santidade de forma inequívoca para todas as nações. Recapitulando nossos arquivos de hoje, abrimos o dossiê de uma máquina celestial com rodas giroscópicas cheias de olhos. Investigamos um caso de percepção remota que resultou na morte de um homem a 1.000 quilômetros de distância. Analisamos um protocolo de reanimação em massa num vale de esqueletos. E, por fim, revisamos a profecia de uma guerra apocalíptica vencida por forças da natureza. O que emerge de tudo isso é o retrato de um homem, Ezequiel, um sacerdote treinado na lógica, no ritual, sendo forçado a registrar o irracional, o sobrenatural. Ele usa as ferramentas que tem, a linguagem do templo, os símbolos da sua fé, para tentar colocar em palavras o que talvez estivesse além delas. As visões dele são, ao mesmo tempo, ricas em simbolismo teológico e cheias de detalhes tão específicos, tão estranhos, que continuam a nos fascinar e a gerar debates até hoje. E é por isso que o livro de Ezequiel nos deixa com uma pergunta fundamental. A gente está lendo a linguagem simbólica de um homem em transe, um místico tentando mapear realidades espirituais com as palavras limitadas que ele possuía, ou estamos diante do relato de uma testemunha ocular de eventos e talvez tecnologias tão avançadas ou de dimensões tão diferentes da nossa, que a única forma que ele encontrou para descrevê-las foi como visões divinas? Talvez a resposta não seja uma ou outra. Talvez a verdade esteja em um espaço que a nossa própria linguagem ainda não consegue definir. Todos vocês vão descobrir as verdades mais profundas da humanidade.